Olá, muito bem-vindo ao último Jornal da Guará de 2019. Vamos encerrar o ano com o que é destaque hoje. Os preparativos na capital para celebrar a chegada de 2020. Segurança no mar. Batalhão de Bombeiros Marítimo de olho nos banhistas em operação para evitar afogamentos. Os cuidados com os cães na hora da explosão de fogos de artifícios. Proteger o animal, bota dentro do quarto, entendeu? De janela fechada e no máximo botar o accionado para distrair aquele som. Os números de mulheres mortas em 2019 ultrapassaram o registrado no ano passado. Levantamento da Casa da Mulher Brasileira no Maranhão aponta 48 feminicídios no estado. É um sentimento de posse mesmo, de propriedade, que ela lhe pertence e que, vamos supor, já está chegando ao fim do relacionamento, ele começa a achar que a mulher só pode finalizar um relacionamento porque tem outro. E os desejos para 2020? Ganhar dinheiro está entre as prioridades dos brasileiros, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Eu já começo essa edição com o número de feminicídios no Maranhão. Notícia nada boa: 48 mulheres foram mortas neste ano. Assassinada por ser mulher. Mesmo sendo crime com pena grave, mulheres continuam morrendo. E neste período de festas, os casos aumentam. É o alerta para o dever de todos nós. Tem que denunciar. Veja na reportagem de Eduardo Gomes. Os números revelam uma realidade preocupante. Somente em 2019, 48 mulheres foram assassinadas no Maranhão. O índice é maior do que foi registrado em 2018, quando 46 vítimas foram mortas. Esse tipo de crime tem nome e pena grave: feminicídio, que pode levar o autor a cumprir de 12 a 30 anos de prisão. A lei do feminicídio foi sancionada em março de 2015, ano em que 35 mulheres perderam a vida de forma violenta no Maranhão. No ano seguinte, o índice subiu para 47 e em 2017, 51 mulheres foram assassinadas. O feminicídio, ele sempre existiu na nossa sociedade, só que antes ele vinha com a roupagem de homicídio, então ele era invisibilizado, a gente não via quantos feminicídios aconteciam. Quando a gente começa a dar nome a esse tipo de crime que mata as mulheres pelo simples fato de serem mulheres, a gente começa a fazer essa ligação. O caso mais recente foi registrado no último fim de semana de 2019, no município de Joselândia, quando uma vítima de 16 anos foi morta a tiros pelo ex-companheiro. O que chama a atenção é que dos 48 casos de feminicídios que foram registrados em 2019, 10 autores acabaram recorrendo ao suicídio após praticar o crime. A maioria desses casos está relacionado porque o companheiro não aceitava o fim do relacionamento ou suspeitava que estava sendo traído. Todos esses casos são recebidos na Casa da Mulher Brasileira, que em 2 anos já atendeu mais de 140 mil mulheres vítimas de agressão. A diretora da unidade afirma que nesta época do ano, os casos chegam a ser registrados com mais frequência. Existe uma potencialização do número de violências contra a mulher por conta do uso de álcool e drogas, que não é a causa. O homem bateu na mulher porque ele está bêbado, porque ele bebeu, e só por conta disso. Não é. É um sentimento de posse mesmo, de propriedade, que ela lhe pertence e que, vamos supor, já está chegando ao fim do relacionamento, ele começa a achar que a mulher só pode finalizar um relacionamento porque tem outro, e não porque o relacionamento é abusivo, porque ela não aguenta mais apanhar, por várias situações. Então, não aceita esse fim do relacionamento, e isso faz com que esse número de violência e número de feminicídios, né, por conta desse sentimento de propriedade, desse machismo, que vem, infelizmente, matando as mulheres todos os dias, acontece esse número maior, crescente, inclusive. É a obrigação de todos nós denunciar, sabendo que a maioria dos casos de feminicídio poderia ter sido evitado
caso a família, o vizinho, alguém que soubesse desse caso de violência tivesse denunciado com antecedência. Segurança no mar nesse Réveillon é que o Batalhão de Bombeiros Marítimo começou uma operação de olho nos banhistas. A virada de ano é um período em que muita gente vai para a orla marítima tanto durante o dia quanto durante a noite. E com as festividades, o risco de afogamento, principalmente com pessoas que ingeriram algum tipo de bebida alcoólica, aumenta. Por isso, começa hoje a Operação Réveillon, desenvolvida pelo Batalhão de Bombeiros Marítimos. Para reforçar a operação, esse ano, houve um incremento de equipamentos que serão empregados no serviço operacional de diversas unidades. Nós estamos recebendo 10 botes, 18 flutuadores e mais alguns outros materiais que serão utilizados nas ocorrências contra incêndio e servirão para aumentar esse poder de prevenção e intervenção pelo serviço do Corpo de Bombeiros. Segundo o BBMar, além das praias do Calhau e de São Marcos, a do Araçagi e a do Meio também serão monitoradas de maneira mais ostensiva. A maior preocupação é com os casos de afogamento. E o serviço desempenhado pelo Corpo de Bombeiros já inicia hoje, né, no show da virada. Então nós teremos aí mais de 60 homens distribuídos em locais estratégicos ali pela Avenida Litorânea. E amanhã segue, no dia 1º, com mais de 45 bombeiros, né, guarda-vidas, que estarão empenhados no serviço de prevenção e orientação ao banhista. Além do monitoramento, as equipes realizam um trabalho de prevenção, orientando a população sobre os riscos do mar e de que maneira é possível ter mais segurança ao frequentar a praia. Dizem respeito à questão do álcool e o banho de mar. Então essa é uma combinação que não dá certo. Então a gente sempre orienta que as pessoas não realizem essa combinação porque os banhistas ficam mais suscetíveis à ocorrência de afogamento. Em segundo, nós orientamos também sobre a profundidade segura. A profundidade segura é sempre ali na direção, na altura do umbigo, e aí vai servir para que a pessoa possa sair de uma situação de emergência. E uma outra e bastante importante que a gente divulga muito é a questão da orientação e da proximidade com as crianças. Então, sempre a gente orienta que as crianças estejam bem próximas dos pais, né? Então, os pais têm que ficar sempre vigilância 100% na movimentação das crianças para intervir em caso de algum acidente. Estão aí as orientações. Bom, eu não quero desanimar não, mas será que tem alguém que está pensando nos compromissos financeiros? Ano novo, impostos novos e ainda tem as dívidas velhas. Com uma palavra simples é possível organizar tudo isso. Planejamento. A Abel Soares conversou com um especialista que não só mostrou o caminho, mas também trouxe boas perspectivas para 2020. Os boletos. Quando termina um ano e começa outro, eles ganham o papel de protagonista. Com a crise financeira que persiste no país há aproximadamente 3 anos, o endividamento do brasileiro cresceu em cerca de 44,4% até maio de 2019, maior nível desde abril de 2016, que foi de 44,2%. E aí, mais do que nunca, é preciso criar o hábito do planejamento financeiro. A chegada do ano novo traz também a famosa lista de promessas que a maioria das pessoas faz. Começar uma atividade física e ter uma vida mais saudável é uma das campeãs. Mas existe um outro exercício que todo brasileiro deveria fazer: o planejamento do orçamento, que também garante saúde, só que para a vida financeira. E não é tão difícil assim. Colocar no papel ou no celular o que se ganha e o que se gasta é uma medida simples que ajuda a não estrangular o orçamento. Coloca então na sua agenda, no seu caderno, e anota todos os seus recursos, as suas receitas e também as suas despesas, principalmente as suas despesas. Tem que ser listada uma a uma e controlando dia a dia aquelas que forem sendo pagas, fazendo o registro e sempre demonstrando aquilo que tem a pagar em cada mês. Se a pessoa não fizer o planejamento, ele vai sempre incorrer em desequilíbrios financeiros, contrair dívidas e pagar elevados juros, que no Brasil a taxa de juros é realmente estrondosa, né? Para 2020, a perspectiva é de crescimento econômico entre 2% e 3,5%. Bom, este ano, 2019,
A expectativa aí é de um crescimento de 0,9% a 1%. Para o próximo ano, 2020, a expectativa é de 2,5%. E depois aí em torno de 3,5% nos anos seguintes. Então, isso significa a reativação da economia. Com o planejamento financeiro e esta perspectiva se confirmando, dá até para ficar mais otimista. Dá para ser otimista, então. Eu estou otimista. E a seguir tem os comentários de Marcos Saldanha e os destaques da política. 2020 é ano de eleição. Eu volto em instantes. Recesso continua e por isso dia 31 de dezembro, Marcos Saldanha está aqui. Marcos, muito bem-vindo aqui ao jornal. Boa noite, Boa Bianca. Noite pra você. Muito obrigado. Boa noite a você de casa, se preparando já para as festas de Ano Novo, né? A cidade com muitos turistas, a capital maranhense, que tem aí um mar bacana, né? O pessoal se preparando para o Réveillon, o pessoal que vem principalmente dos estados vizinhos aí do Piauí, do Pará. Enfim, muito legal a cidade, mas enfim, o assunto agora é política, né? A gente está encerrando um ano aí de 2019, um ano que não teve eleições, mas foi o primeiro ano aí do presidente Bolsonaro, né, à frente do comando brasileiro, e é exatamente, eu acho que isso que marca mais, de forma mais forte aí o que foi esse ano, né? O Bolsonaro aí tentando se reafirmar, tentando aí se consolidar no governo, e por outro lado o governo estadual, que é oposição ao governo federal, formando consórcios, buscando aí o norte e o nordeste para tentar uma via alternativa de compra coletiva, né, de planejamento e de captação de recursos de forma coletiva. Acaba que nesse duelo, né, nessa oposição entre governo federal e governo estadual, embora se diga que não há nenhum problema, nenhum desentendimento, mas o que a gente viu aí de certa forma foi o nome aí do governador sendo colocado aí como já uma proposição para eleição presidencial. Ou seja, esse ano não teve eleição, mas se falou muito mais em eleição presidencial. Ou seja, 2019 trouxe o debate das eleições presidenciais mais à frente. Porém, ano que vem, 2020, é ano eleitoral, esse debate deve dar uma arrefecida, deve dar uma diminuída, porque o que vai ganhar a mídia a partir de amanhã já são as eleições municipais, tanto para vereadores quanto principalmente para prefeitos, né? O partido do presidente ainda não está consolidado, o partido anterior aí tem uma rusga com ele e a gente vai ver como é que esse cenário vai se consolidando, né, Bianca? Marcos, você está fazendo aí uma retrospectiva Isso. Desse ano de 2019, mas a gente viu um comportamento do governador de oposição, mas muito elegante, né? Sim. Demonstrando essa oposição com ações, algumas vezes também utilizando as redes sociais para expor isso. Marcos, você fala que a partir de amanhã, do dia 1º de janeiro, é que começa a desenhar, propriamente dito isso, esse cenário político para as eleições de 2020, mas a gente já percebe que houve uma movimentação desde o meio do ano para cá, né? Você tem como fazer essa retrospectiva para a gente, quem sabe até uma perspectiva para 2020? Pois é, olha, o cenário está bem animador, né? Eu tenho dito já esse ano, várias vezes aqui no Jornal da Guará, que a minha expectativa para essa eleição é uma das melhores, porque a gente espera que o debate seja de alto nível, são bons candidatos, nomes aí dos mais variados, com muita experiência, nomes novos, outsiders, nomes do governo, nomes de oposição ao governo, mas sobretudo nomes aptos ao debate, aptos, a gente faz aqui na TV a Sabatina, a gente faz o debate e a gente gosta muito quando esse nível de debate é bom para o eleitor. Então essa é sobretudo uma expectativa. A gente tem aqui no nosso telão, a gente preparou aqui alguns nomes desse cenário já, nessa virada do ano, a gente já tem um cenário começando a se desenhar. Por exemplo, nomes que já são confirmados, oposição ao governador Flávio Dino. Eduardo Braide, do Podemos, se filiou inclusive esse ano, né, trocou o PMN, um partido que ele não teria tempo algum de televisão
nem estrutura política para um partido que está dando uma envergadura maior que ele. Inclusive falamos aí que o partido cresceu muito no número de filiados aí durante esse ano de 2019. Por outro lado, o MDB ainda não definiu, pode vir de Rosiana Sarney, isso é uma das dúvidas. A gente vira o ano sem ter essa definição ainda, quem é o candidato do MDB. Da mesma forma, o Wellington do Cursos se diz pré-candidato, hoje ele está no PSDB, mas o partido dele, os tucanos, ainda não confirmaram que ele é o candidato, né? Bom, e o Adriano Sarney, aí esse sim já confirmado como pré-candidato pelo partido, pelo PV, inclusive aí já falaram que não teria problema dele ser um candidato aí, e a Rosiana, a tia dele, também serem candidatos. Eu acho pouco provável os dois serem candidatos na mesma eleição, mas vamos aguardar para ver. Esse ano tem que se definir, talvez já ali por volta de abril, isso já seja definido, né? Então esse é basicamente o campo de oposição. Agora a gente tem o campo governista, os candidatos governistas. Aqui já de antemão a gente tem a virada do ano sem essa definição. Afinal de contas, quem será de fato o candidato do PCdoB? Marcos, a gente está vendo dois nomes aí, Duarte Júnior, deputado estadual, e Rubem Júnior, que é o secretário de cidades. Há muitas críticas, mas não é interessante para o partido ter mais de uma possibilidade aí? Isso não é uma riqueza dentro do partido? Sim, sim. E dois grandes nomes, no sentido de jovens, pessoas que têm aí uma simpatia muito grande. As pesquisas feitas até agora têm apontado o Duarte Júnior desse campo governista como nome com a maior intenção de votos. Mas a gente precisa lembrar que em várias outras eleições, por exemplo, a gente teve eleição para prefeito que a Elisiane Gama, a essa altura, né, da eleição final de ano, ela liderava com muita folga e o resultado se mostrou diferente, né? Da mesma forma, ano que o Edivaldo ganhou o João Castelo, na eleição também ele tinha um número de intenções de voto muito pequeno. Então, pesquisa agora é um pequeno termômetro, mas não é nada definidor. Então, esses dois candidatos aí têm até ali abril, mais ou menos, para se consolidar como candidato, para que o partido consiga aí definir, né? Então, são nomes aí dentro do próprio partido, como você falou aí, um dilema, mas um bom dilema, digamos assim, porque são dois bons nomes. Bom, a gente tem também no campo governista Bira do Pindaré, pelo PSB, deputado federal, que se diz ainda pré-candidato, doutor Iglesio, que ainda busca partido, né? Entramos o nome, ele estaria ali próximo do Solidariedade, enfim, o Duarte Júnior, inclusive, teria que trocar de partido, talvez um PRB para ser candidato, se não o doutor Iglesio. Então o doutor Iglesio ainda é uma interrogação, mas ele reafirma ainda, vira o ano afirmando que não abre mão de ser candidato. Ainda no campo governista a gente tem Osmar Filho, que hoje é o presidente da Câmara do PDT, e o Neto Evangelista, que foi o primeiro pré-candidato, você lembra, que foi o primeiro nome a ser confirmado pelo partido que disputaria eleições. Inclusive, esse ano a gente teve aquela especulação de se o PDT e o DEM não andariam juntos, né? Esse também foi um assunto de 2019, né? Quem abriria mão? Se o Osmar Filho viraria o vice do Neto ou se o Neto viraria o vice do Osmar Filho, né? Então, nós terminamos o ano ainda com essa interrogação, né? O juiz Carlos Madeira se aposentou esse ano, está oficializando as documentações todas e deve buscar um partido para também ser candidato. Eu tive contato com a base dele, ele vai para o campo governista, ainda que fique um pouco mais independente, mas não será oposição ao governador Flávio Dino. Da mesma forma, o jornalista Geisael Marques, também já definido pelo Rede Sustentabilidade, ele diz que é neutro, mas a gente sabe que ele não vai ser uma oposição pelo menos direta ao governador Flávio Dino, então a gente coloca aqui ele nesse campo. Bom, tirando esses nomes do campo de oposição confirmado, do campo governista, a gente tem ainda dois nomes que ainda não estão definidos como pré-candidatos, os partidos ainda não definiram, que poderão ser ou não, mas esses também, assim como não tem ainda um partido definido, ou se serão, também ainda não estão com um campo definido. Há um tempo atrás, eu poderia afirmar que o Alan Garcês do PSL seria indiscutivelmente oposição ao Flávio Dino. Hoje a gente já não tem essa mesma certeza, porque o partido ali rompeu com Bolsonaro, né? E o Tadeu Palácio também, que foi uma novidade desse ano, né? Que estava totalmente fora da política e se reapresentou aí aos ludovicenses como um nome, aí um provável nome a voltar à disputa, a voltar aí a disputar as eleições. Enfim, a partir de janeiro agora, esses nomes precisam se consolidar para, no máximo, até abril, viu, Bianca? Aí, abril, na verdade, julho é quando eles são confirmados candidatos.
e aí as eleições começam só em agosto. A gente sabe que mudou o calendário eleitoral esse ano, mas eu diria que abril é um prazo para todo mundo estar com bloco na rua e aí, de fato, ver a envergadura, se será ou não será um candidato para disputar ou só para fazer número. Ou seja, a partir de amanhã estamos em ano eleitoral e a gente precisa de bons gestores, né, em todo o Maranhão. Marcos, você falou aí tantos nomes, fez uma divisão entre neutros, oposição ou da base governista. Pela tua experiência, acompanhando ao longo da tua vida aí, você acha que vão ter todos esses candidatos, esse número aí bem grande? Olha, Bianca, eu realmente acho que nós teremos nessa eleição um número muito grande, porque até esse momento a gente tem um candidato que é oposição ao governador, que é o Braide, que vem liderando as intenções de voto. Então, a tendência é pulverizar. Essa é uma estratégia que se usa muito. Tem muitos nomes para poder levar a eleição para o segundo turno. Eu diria que essa já é uma característica da eleição do ano que vem. Indiscutivelmente, será uma eleição para segundo turno. A gente tem muitos nomes bons para o debate. O Braide, claro que ele tem um recall muito grande de eleição, é um nome que já está posto desde a eleição anterior, já disputou, né, já está experimentado, mas não está definido, porque essa eleição ela é completamente da eleição passada. A eleição passada ele sobrou com muita folga, mas agora o perfil dos outros pré-candidatos ele é completamente diferente. Então a gente vai ter um debate mais acirrado e uma eleição indiscutivelmente para segundo turno, ou seja, vai ser uma eleição muito interessante, muito concorrida, muito disputada, até pelo número de candidatos e eu diria mais, nomes qualificados. Eu acho que o São Luís merecia já uma eleição desse nível, é por isso que a minha expectativa ela é tão boa, ela é tão positiva, né? Eu acho que o eleitor é bom quando ele tem dificuldade com bons nomes e não dificuldade sem ter nenhuma opção de eleição. Ou seja, candidatos com perfis variados, preparados, competentes. E essa concorrência pode ser muito boa para a cidade de São Luís. Então, eu estou bem animado para o que vem aí desse ano de 2020, ouviu? Vamos torcer. É isso, Marcos. Eu agradeço a sua presença aqui. Feliz ano novo. Aproveite a virada aí com sua família. Que seu ano seja incrível e que seus sonhos se realizem. Da mesma forma, eu desejo para você e, claro, para você aí de casa, que a gente possa ter, de fato, um ano muito bom, um ano legal, né? Um ano muito tranquilo e que os sonhos de todo mundo possam ser realizados. Muito obrigada, Marcos. Boa noite. E no próximo bloco, os cuidados com os cães na hora da explosão de artifícios. Eu volto já já, não sai daí, é rapidinho. Vamos falar de Réveillon? Os ubandistas celebram a chegada de um novo ano com a tradicional oferenda Iemanjá na Praia do Olho d'Água. A expectativa é de um público de mais de 300 mil pessoas. São mais de 300 terreiros reunidos para celebrar 2020. A gente foi conferir como foi a preparação. Há mais de 70 anos, o altar a Iemanjá, mãe dos orixás, é erguido na Praia do Olho d'Água, em São Luís. Nesse cenário acontece a Festa da Virada Umbanda. Participam cerca de 300 terreiros só da capital e a expectativa é que 30 mil pessoas de todos os terreiros do Maranhão estejam presentes, além da comunidade afro, que prestigia o evento. A festa de Iemanjá serve como um agradecimento e renovação de pedidos para o Ano Novo, segundo o presidente da Federação de Umbanda e Culto Afro do Maranhão. Olha, nós, povo de terreiros de matriz africana, umbandista, tambor de mina, o terecô e o candomblé, que é a federação, todo esse momento, nós se organizamos muito antes, através de reuniões e também buscando apoio para que acontecesse essa grande festa que nós aguardamos mais de 5 mil pessoas do povo de terreiro e mais de 30 mil pessoas que fazem parte, como a comunidade, os turistas que vêm à Praia do Olho d'Água. A partir das 21 horas começam as homenagens com cânticos, tambor de mina, terecô e candomblé. Todo evento é voltado para a religião de matriz africana. No momento da virada do ano, são entregues as oferendas no mar.
Flores, perfumes, champanhes, cerca de 5.000 rosas fazem parte da festa e são separados 700 potes para reservar as flores para as oferendas. Que essa virada a gente começa com os cânticos e os toques dos tambores, agradecendo a Iemanjá e também pedindo 2020 de muita paz, de muita saúde, de muita prosperidade e que ela e Xangô olhe pelo nosso Brasil. A celebração à Rainha do Mar acontece em casa alugada para o Réveillon, enquanto aguardam a construção da Praça de Iemanjá, com capacidade para 5.000 pessoas. A previsão é que ela seja construída no prolongamento da Avenida Litorânea. Só fazer uma correção aqui sobre essa passagem de Réveillon dos ubandistas. Eu falei que a expectativa de público era de 300.000 pessoas. Na verdade, é de 30.000 pessoas a expectativa de público para hoje à noite, lá na Praia do Olho d'Água, para fazer as oferendas a Iemanjá. E 300 é o número de terreiros que se reúnem aí para essa celebração. E quem tem um bichinho em casa sabe dos riscos da vida deles no fim de ano. Na festa da virada, a tradição dos fogos de artifícios acaba virando um pesadelo para cães e gatos. Alguns não resistem e até morrem. É impossível evitar o barulho, mas existem medidas de segurança que podem sim atenuar os transtornos. Sim, eles são uma fofura. E sim também, eles são a alegria na vida de muita gente. Na casa da Leda é assim. E essa decoração na entrada anuncia que o período natalino chegou. E com ele, cuidados que todo mundo que tem bichinho em casa precisa ter. Quando os animais são muito sapecas e não tem jeito, é sempre bom colocar a árvore de Natal mais alta, que era o que eu fazia quando eles eram menores, porque eles já aconteceu assim de chegar em casa e a árvore está espalhada pelo chão. Mas não é só isso não. As festas de final de ano podem ser um terror para os animais, principalmente para os cachorros, por conta dos fogos de artifício. É que eles têm a audição mais sensível e o barulho dos fogos e rojões pode causar sérios problemas. O veterinário dá a dica que ele considera mais importante para ajudar nesse período. Básico, proteger o animal, bota dentro de um quarto, entendeu? De janela fechada e no máximo botar o axonado para distrair aquele som e botar o algodão dentro do ouvido. A Leda até tentou colocar o algodão, mas não deu muito certo. Para evitar que Lola, Charlie e Gabriel fiquem agitados e assustados na hora dos fogos, ela segue um ritual. Eu já levo logo para o quarto, fecho as portas, as janelas, cortinas, ligo a televisão, ligo o ar-condicionado e abafa bastante o som desses fogos. Os outros dois, que são os meninos, eles não têm medo, mas para que Lola não fique sozinha, porque de qualquer forma já é uma mudança, então mesmo ela estando trancada no local seguro, ela estando com os irmãozinhos dela, ela vai ficar realmente bem melhor. Então, eles também vão para lá, ficam com ela. E assim, a gente consegue ter uma tranquilidade bem grande. Quem tem cachorro e casa com piscina precisa ter uma atenção redobrada. Isso porque, embora a maioria dos cães saiba nadar, o susto causado pelo barulho dos fogos de artifício pode ser imprevisível. Nós preparamos também outras dicas que podem ajudar você e o seu animalzinho a ter uma festa de final de ano mais tranquila. Afinal de contas, ninguém quer perder as celebrações por conta de uma emergência médica. Usar placas de identificação no cão ou no gato. Isso ajuda a encontrá-lo mais rápido, caso ele se perca fugindo dos fogos. Feche portas e janelas. Isso ajuda a evitar que o animal fuja de casa. Ofereça alimentos leves para eles, porque os distúrbios digestivos provocados pelo pânico podem até matar o seu bichinho. Jamais deixe o animal acorrentado, ele pode se enforcar por causa do pânico. O médico veterinário chama a atenção para outra situação, os animais que vivem nas ruas. É preciso cuidado com eles também na hora dos fogos de artifício. E o animal de rua, como vai ficar? Será que a parte da autoridade municipal se preocupa com aquele fogo? Onde está sendo
a prefeitura vai jogar aqueles foguetes, se tem animais por perto, se preocupa o primeiro cinzonose fazer o afastamento desses animais, se preocupa com isso. Então, essa também é outro lado da moeda, entendeu? Então, o que acontece é falta de conhecimento. Essas dicas podem ser valiosas, afinal, Natal é a festa da família e ninguém pode ficar de fora, inclusive os pets. A família inteira, pai, mãe, tios, primos e, claro, na minha opinião, os mais importantes, porque os animais são eternas crianças e assim como a gente tem todos os cuidados com as crianças, a gente tem que ter todos os cuidados com eles também. Os desejos para 2020, a programação do Réveillon na Avenida Litorânea são os destaques de já aqui do JG, que é logo depois do intervalo. – 2020 começa com baixa-mar de 1,1 metro às 11 horas e 50 minutos. Tem a única praia-mar do dia com 4,8 metros. E a partir das 18 horas e 8 minutos, volta a baixa-mar, agora com 1,3 metro. Planejou a sua virada de ano? Quem não se programou, olha só as opções para celebrar a chegada de 2020. Quem conta a programação para a gente é a Ana Tereza. Olá a todos que acompanham o Jornal da Guará. Expectativa grande para a festa da virada durante toda essa tarde, que muitas bandas vieram passar o som aqui no palco que foi montado aqui no finalzinho da Litorânea, já sentido Olho d'Água. E a programação aqui começa às 6 horas da tarde com a apresentação de DJ. Tem também o cantor maranhense Márcio Guimarães, tem também a banda Feijoada Completa. Expectativa para ver aí a rainha do axé, Daniela Mercury, que vai se apresentar. Previsão aí 11 horas da noite, e a programação encerra com a festa da banda My Love. Inclusive, movimentação grande desde cedo aqui de muitos comerciantes, expectativa grande para a venda. Teve gente que chegou bem cedo para montar a sua barraquinha, olha só. Eu cheguei aqui, era 2 horas da tarde, então a expectativa de venda é a maior possível, né? Daqui para meia-noite, daqui para amanhã, a gente espera vender bem. E olha, tem várias opções também de comida aqui. Tem os food trucks, tem o pessoal que vende churrasquinho e tá aceitando de tudo aqui. Cartão de crédito, cartão de débito e até ticket de alimentação. Eu conversei com a dona Dulce, que ela falou dessa inovação na barraquinha dela e também do cardápio recheado. Olha só. Hoje a gente tem o churrasquinho, comida típica, cachorro quente e outras coisas a mais. E um bom atendimento. Água, refrigerante, cerveja, todo tipo e bom atendimento ao cliente. E para fechar, eu conversei com o secretário de Cultura do Estado do Maranhão, o secretário Anderson Lindoso, que falou também sobre a expectativa para essa grande festa. Expectativa grande para a gente encerrar 2019 em grande estilo, iniciar 2020 com vibrações positivas, para trazer um 2020 de muito mais harmonia, muito mais paz, muito mais crescimento para o Maranhão. O Maranhão vem vivendo um momento excepcional no turismo, na cultura, e torcer para que 2020 a gente continue nessa crescente, e nada melhor do que fazer isso comemorando com grandes shows com artistas locais e com a Daniela Mercury no show da virada. E olha, Bianca, a todos que assistem ao Jornal da Guará, a você, a todo mundo que está trabalhando nesse dia 31, último dia do ano, um feliz ano novo com muita saúde e mais conquistas. Ana Tereza com imagens de Fábio Bala para o Jornal da Guará. Para você também, Aninha. E hoje é aquele dia de reflexão, de pensar no futuro. Não é só trocar o calendário, são novos planos para mais 365 dias que começam. Você já pensou como vai ser seu 2020? O repórter Eduardo Gomes encontrou muita gente decidida e cheia de sonhos em busca de realização. Não tem como negar. A cada novo ano que chega, a gente se enche de esperanças, acredita em dias melhores e, claro, faz alguma meta para a nova fase da vida. Assim como milhares de brasileiros, a Viviane quer perder uns quilinhos e ter uma vida mais saudável. É a minha meta. Tá confiante que esse ano vai? Vai. Vida fitness.
se Deus permitir. Já tem gente que está em busca de um novo emprego. Que o governo, né, abra as portas, né, e que venha dar emprego pro povo, né, que o povo venha trabalhar, que o povo brasileiro é trabalhador, o povo lutador, o povo guerrilheiro, né. E aí estamos aqui na guerra, né. Para começar o ano com o pé no chão, pé direito e mudar de vida, né. A Elisângela também quer mudar de emprego, mas não quer apenas isso não. Ela tem uma lista de desejos. Quero um trabalho, quero entrar na academia, eu quero ficar plena. Então são várias coisas para cumprir, né? Várias coisas que eu vou ter que cumprir esse ano de 2020. Só que além de todos esses pedidos, uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas apontou que os brasileiros querem mesmo é ganhar dinheiro em 2020. E para isso vale tudo, inclusive usar algumas simpatias. E o amarelo é uma das mais utilizadas na virada do ano, já que segundo muitas pessoas, essa cor aqui traz muito dinheiro. A Vera, por exemplo, já está de amarelo e também vai usar a mesma cor na virada de ano. Virar amarelo, usar amarelo porque amarelo ouro, né? E tem que ser coisa boa, a gente tem que entrar o ano com pés quentes, pé dentro já do 2020, porque o 2019 já era. Independente da cor e dos desejos pessoais, o que todo mundo quer mesmo é que 2020 seja um ano de realizações, muita saúde e boas notícias. É que muita saúde, que ganhe bastante dinheiro, que a gente ajude os outros e que se ajude a si próprio, né? É muito importante para nós. O último JG deste ano fica por aqui. Aproveite bem a sua virada de ano. Que 2020 seja um ano de boas notícias e mudanças para melhor, para mim e para você também. Obrigada pela sua companhia e que em 2020 essa parceria continue. Conto com você. Feliz 2020. Amanhã é minha folga, mas você fica na companhia do grande Hugo Reis. Você vai começar então 2020 aqui no JG, na melhor companhia que é a do Hugo. Tchau!